Novidades sobre inciso no Palmeiras, e eu vou deixar o perfil de fora do nosso país, falando sobre a possibilidade dele vir para o Palmeiras, que é do Rudy Galucci. E vamos tentar debater sobre isso, até porque a Leila Pereira veio com uma narrativa de que o Palmeiras não tem mais grana para poder investir e, teoricamente, demonstrou a fragilidade do planejamento de 2025. E nós vamos bater um papo também sobre essa coisa chata de Abel Ferreira nas coletivas, enfim. E eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem sobre o debate, um debate sadio, um debate saudável, de uma TV fechada, onde eles estavam falando sobre o Abel Ferreira, o time do Palmeiras e as conquistas, e até mesmo depois que o Palmeiras perdeu para o Corinthians, parece que ele engrenou e não perde mais. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão PVC. Peço para você que está aí do outro lado, se inscreva no canal e o like, que é muito importante para a gente poder atingir outros palmeirenses. Muito importante mesmo. O seu like é extremamente importante. Outra coisa que é importante é a ajuda para que a gente possa continuar comprando cadeiras de rodas. Eu estou dando todos os feedbacks de todas que nós estamos comprando lá no Instagram, e para quem quiser me procure. Qualquer quantia é muito, mas muito bem-vindo. Então não economizem. Outra coisa, nós estamos com um patrocínio novo de uma IPTV. Você que quer uma TV com todos os canais abertos, vai até lá, tá na descrição. Vocês vão falar que foram pelo MVVC e vocês vão ganhar um teste grátis. Vão abrir todos os canais para vocês verem o quanto é importante, às vezes, você ter canais abertos para você poder assistir os esportes que vocês gostam, né? Então falem que foram do MVVC, que vocês vão conseguir descontos especiais e até mesmo essa degustação dos canais abertos. Estamos com esse patrocínio e também com MMB Baterias e Chaveiros, tá bom? É um dos patrocinadores que estão ajudando a gente a comprar a cadeira de rodas. Então ajude na cadeira de rodas, que vocês vão ter descontos especiais também na MMB. Vamos aos fatos, vamos falar um pouquinho sobre a polêmica do Abel Ferreira, né? Que pra mim, ele fez um discurso bem politicamente correto ontem, onde a política não é correta do fato do pré-contrato assinado. Mas enfim, não quero mais falar sobre isso, mas eu quero falar sobre a ascensão do Palmeiras depois de ter apanhado pro Corinthians, apanhado feio no Allianz Parque, que isso doeu muito na gente, mas aparentemente nos pontos corridos o Palmeiras é um time e nos mata-matas o Palmeiras é outro totalmente diferente. Fico muito incomodado com isso, até porque nos pontos corridos que nós precisamos engrenar, com certeza, e seria importantíssimo sermos campeão brasileiro. Estou feliz demais com a vitória, não estou feliz com o desempenho, mas com a vitória com certeza estou extremamente feliz. Eu fico preocupado nos mata-matas. Como vai ser o Palmeiras na Libertadores? Como será que o Palmeiras vai se portar quando realmente pegar um time mais cascudo? Espero eu que seja positivo para nós, né? Então, essa é a minha maior preocupação de todas as outras. Falando um pouquinho sobre o inciso, para depois a gente voltar nesse assunto, hoje surgiu num Twitter do Rudy, onde ele comenta, tá aqui ó, o Twitter, onde ele comenta sobre o Palmeiras ter interesse no jogador, mas o jogador também não quis vir para o Palmeiras, né? Segundo a informação dele, o jogador prefere ficar por lá e seguir sua carreira lá. Inclusive outros clubes estão interessados, um deles é lá da Itália. E eu espero que o Palmeiras vá o mais rápido possível atrás de um jogador, porque eu tenho a informação de que nós temos o Rafael Veiga que quer sair do Palmeiras. E se ele sair do Palmeiras, nós vamos ficar vendidos. Eu espero que o Palmeiras tome uma atitude relacionada a esse meio-campo, até porque precisamos muito de um meio-campo um pouquinho mais vistoso, mais sadio aí. A gente está tendo grandes dificuldades. Parece que o Palmeiras engrenou nessa parte e tomara mesmo que a gente possa aí deslanchar nessa parte aí. Mas segundo os portais, inciso não vem mais para o Palmeiras, e também por conta do valor, do alto salário, do alto investimento nesse jogador, que aparentemente Leila Pereira demonstrou fragilidade no planejamento, que para mim é muito ruim ela realmente reconhecer que isso daí não está dando certo. A forma como o Palmeiras foi ao mercado em 2025 foi meio patética, essa é a grande verdade. Mas voltando ao assunto de Palmeiras e sua ascensão, se liguem no vídeo, inclusive, do próprio Felipe Melo comentando sobre a narrativa do Palmeiras crescer aí no Campeonato Brasileiro e ganhar, né, na Libertadores também. Se liga aí, gostaria muito do comentário de vocês. Tamo junto. Quero debater muito a crise do Palmeiras, cara. Esse time que tá numa... É importante dizer, a derrota do Santos ocasionou a saída do Kleber Xavier, né? Perfeito, e a gente vai trazer informações, pelo menos o que a gente sabe até o momento da busca por um novo treinador. Mas eu queria falar do Palmeiras, cara. Esse time que tá em crise, tenso, depois da eliminação pro Corinthians, nas últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, 4 vitórias, 1 empate. Desde que caiu. Gostosinha essa crise, hein? Oi? Gostosinha essa crise. Então, desde que caiu pro Corinthians, que é claro que vai gerar uma turbulência. Ganhou do Ceará jogando mal, domingo passado, passou o carro na Libertadores e hoje uma vitória muito grande. A primeira vitória do Palmeiras contra times do G6, ele não tinha um bom desempenho contra Mirassol, Bahia, Flamengo e Botafogo, com que ele tinha empatado em casa na abertura do campeonato 0-0, hoje ganha fora.
E assim, meio que dá chega para lá quase que definitivo no Botafogo também no campeonato, né? O Botafogo fica a 14 pontos do Flamengo. Então assim, e o Palmeiras segue mordendo ali. O Palmeiras hoje, com o mesmo número de jogos em cima, do Botafogo, cara. abriu 10 pontos para o Botafogo. E... Com o mesmo número de jogos. Então, essa é uma diferença que a gente pode dizer que é objetiva, né? São 10 pontos com o mesmo número de jogos, né? Palmeiras que mais uma vez entra em campo com dois atacantes, né? Que é o Flaco e o Vitor Roque, que eu era um dos caras que pedia muito para ele entrar com os dois, porque os dois se completam, mais um jogo, mais uma vitória. E é bom frisar também o grande jogo que fez o Felipe Anderson, que a torcida pega no pé, não só pelo gol que fez, que foi decisivo demais, mas a grande atuação do Felipe Anderson. Hoje, o gol dele foi bonito. Além do belo gol que ele fez, ele teve uma ótima atuação. É o que eu falo sempre do Palmeiras, é chover no molhado. O Palmeiras é um time com mental muito forte. A gente está aqui falando de um time que há pouco tempo atrás está vivendo uma crise. Crise, se ele ganha o jogo que falta, que obviamente é difícil, contra o Santos no Allianz Parque, que é possível, ele fica a 1 ponto do líder, que é o Flamengo. Que crise é essa? E no confronto direto contra o Exatamente. Flamengo. Então, ou seja... no Maracanã. No Maracanã, mas assim, o Palmeiras hoje depende dele. E o Palmeiras hoje é um time que tem um aproveitamento muito maior fora de casa do que em casa. Verdade? Verdade. Incrível. Incrível. E assim, a gente está falando de um Palmeiras que pode estar se reinventando de novo, com uma dupla de ataque, com os dois centroavantes, de repente com o Felipe Anderson entrando no time. Nossa reportagem acompanhou em loco, de pertinho, a vitória do Palmeiras fora de casa. Bruno Halperner e Lívia Laranjeira. Boa noite a vocês, bem-vindos ao fechamento. Salve, salve, Rizek, Felipe Melo, Denilson, Richarlison, Eric Faria, todo mundo que está com a gente nessa noite. Lívia, boa noite. Tudo bem, Bruno? Boa noite, amigos. Pois é, falamos aqui do Nilton Santos, minutos depois da segunda derrota da era David Ancelotti, a segunda consecutiva aqui no Nilton Santos, havia sido derrotado para o Cruzeiro há 2 semanas por 2-0 também aqui no Rio de Janeiro. O Botafogo se mantém na 5ª posição com 29 pontos, mas agora pode ser ultrapassado já amanhã, caso o Mirassol vença o Cruzeiro em São Paulo. Olha, de olho no jogo da Libertadores da próxima quinta-feira contra a LDU em Quito, David Ancelotti no seu 10º jogo aqui no Botafogo, escalou 4 titulares apenas, o John, o Alex Telles, o Barbosa e o Marlon Freitas, diferentemente do Palmeiras, que veio com força máxima. É isso. Tudo bem, amigos? Boa noite novamente para todo mundo ligado com a gente. É um prazer estar aqui no fechamento. O Palmeiras já está com a vida muito bem encaminhada na Libertadores, né? Fez o 4-0 fora de casa contra o Universitário na partida de ida das oitavas de final. Então, hoje, o Abel Ferreira veio com força máxima, inclusive, como o Felipe já destacou, repetindo a escalação do Vitor Roque com o Flaco Lopes, que tinha funcionado muito bem no Peru, promoveu a estreia do Kelvin entre os titulares, teve o retorno do Murilo também, um retorno importante ali na zaga. Então, assim, houve mudanças na escalação, mas era uma escalação com o que o Abel considerava o ideal para a partida de hoje. Só que ainda assim, mesmo o Palmeiras com força máxima e o Botafogo com um time bem mexido, o Palmeiras começou o jogo com uma certa dificuldade. Era o Botafogo quem dava as cartas, né, Bruno? Pois é, Lívia, o Botafogo começou o jogo bem à sua maneira, né? Troca de passes rápidos, de primeira, jogadores fazendo infiltrações. Aos 22 minutos, a grande chance, talvez ali do primeiro tempo, o Santi Rodrigues recupera uma bola, faz uma tabela com o Natan Fernandes, deixou aqui Correa cara a cara com o Everton, que faz uma grande defesa, que inclusive valeu como gol. O pessoal do Palmeiras, a torcida do Palmeiras, tratou o primeiro tempo como um primeiro tempo de 2 gols. Um marcado pelo Everton nessa defesaça ali na metade do primeiro tempo. E 20 minutos depois, mais uma chance para o Botafogo. Mais uma vez o Santi Rodrigues acha espaço, coloca o cruzamento no pé do Ponte, sem marcação, cara a cara com o Everton, joga para fora. 2 minutos depois, o Botafogo acabou pagando pela sua falta de eficiência no primeiro tempo. É o velho ditado do quem não faz leva, né? 2 minutos depois dessa segunda grande chance do Botafogo, que vinha tendo mais posse, vinha jogando mais no campo de defesa do Palmeiras, o Palmeiras acha um contra-ataque mortal, Vitor Roque toca para o Flaco Lopes, e aí o Flaco Lopes consegue tirar o Barbosa da jogada e marca o gol do jogo. O segundo tempo foi um segundo tempo, mas sem grandes emoções, eu diria, já com
mais mexidas. O Palmeiras, inclusive, com as mexidas, acabou chamando mais o Botafogo para o jogo, mas o placar acabou ficando no 1-0 mesmo, né, Bruno? Pois é, o David Ancelotti ainda colocou o Savarino em campo, que teve as melhores chances do Botafogo na segunda etapa, com 2 finalizações, inclusive uma nos acréscimos, mais uma grande defesa do Everson, mas saiu vaiado o time para pouco mais de 18 mil torcedores aqui no Newton Santos. Eu queria só fazer um último destaque, Rizek, a gente já trouxe alguns dos números, vocês trouxeram, né, dessa fase do Palmeiras, e eu queria mais uma vez destacar o desempenho do time como visitante nesse Brasileirão. Chegou a 9 jogos fora de casa com impressionantes 7 vitórias, vai muito bem longe dos seus domínios o Palmeiras. Obrigado, Lívia. Obrigado, Bruno. Boa noite a vocês. Daqui a pouco a gente mostra as entrevistas, a gente volta a falar ao vivo lá do Newton Santos.